Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Fiat Cronos Drive 1.0 manual. Esse que é o sedã mais barato do mercado brasileiro. Como vocês já sabem, hoje falaremos sobre o consumo urbano desse carro. Será que bebe muito na cidade? Vamos percorrer um trecho 100% de cidade de aproximadamente 10 km, ar-condicionado ligado o tempo inteiro, claro, dirigindo de forma bem econômica para tentar economizar combustível. E no final do trajeto a gente compara essa nossa média que a gente vai conseguir com a média informada oficialmente pelo Inmetro, para ver se elas batem ou ficam muito diferentes. Lembrando que esse carro não tem start-stop, então isso não vai interferir na nossa média, mas quando tem a gente deixa ele acionado. E vamos lá então começar o nosso teste de consumo na cidade com Fiat Cronos 1.0. Já liguei o ar-condicionado, vou resetar aqui pra gente o trip A. Resetado, vamos lá então sair para fazer aquele nosso percurso bem padrão que a gente sempre faz aqui no canal GT Autos, né? Lembrando, carro manual, então dessa vez tem um pouco da interferência do modo que a gente troca as marchas, porém faremos isso de forma bem tranquila, tá? Lembrando que esses testes que a gente faz aqui no canal sobre o consumo de combustível é somente para a gente ter uma ideia do quanto um carro é mais gastão ou mais econômico que o outro, mas não dá para a gente fazer uma comparação direta entre dois modelos, até porque a gente testa os veículos em dias diferentes, né? E aqui no começo do vídeo já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar para o nosso canal. Quando você deixa o seu joinha, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais vídeos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo desse teste, caso você não goste dele, é só você retirar o seu like. Fechou? Vamos falar sobre conjunto mecânico, que é um ponto bem importante em praticamente todos os carros, né? Temos aqui o conhecido motor 1.0 Firefly, ou seja, estamos falando de um 1.0 aspirado de 3 cilindros em linha, que rende potência máxima de 75 cavalos com etanol, 71 com gasolina, que é o nosso caso aqui, e o torque é de 10.7 com etanol e o nosso 10 na gasolina, tá? E associada a essa motorização está presente o câmbio manual de 5 marchas. Eu acho que falta uma sexta marcha para uma utilização na estrada. Inclusive, muito em breve sai esse vídeo mostrando como que é o comportamento do Cronos 1.0 rodando em viagem na estrada. Mas faz um pouco de falta sim a sexta marcha para conseguir diminuir ainda mais o giro. A gente chama de uma função praticamente overdrive, né? Que não necessariamente ela vai dar mais desempenho para o carro, mas vai ajudar a baixar um pouco o giro em velocidades mais altas. Esse conjunto mecânico a gente já viu em diversos modelos, inclusive alguns que já passaram aqui no canal. Por exemplo, Citroën C3 Fil e também o Peugeot 208 Style. Alguém pode estar estranhando aí, poxa, mas um Citroën e um Peugeot? Sim, porque agora todas essas marcas são do grupo Stellantis, onde a Fiat também está. Então eles compartilham o motor Firefly de origem Fiat, agora também com a Peugeot e a Citroën. E a tendência é que esse compartilhamento, tanto de motores, plataformas, até mesmo algumas peças, esteja cada vez mais presente entre as marcas da Stellantis, que também tem Jeep, Ram, enfim, né? Fora do Brasil tem mais marcas ainda. Então já é um conjunto mecânico bem conhecido aqui do nosso mercado. Vale lembrar, agora que a gente está parando aqui no semáforo, que esse carro não tem sistema start-stop, ou seja, não tem aquele recurso que desliga o motor em paradas rápidas. Como aqui é um motor 1.0 aspirado, essa mudança no consumo de combustível em relação ao start-stop não seria assim gigante. Ela já não é tão grande em qualquer motorização, mas quando você tem motores maiores, logicamente eles costumam gastar mais combustível, mesmo em uma rotação mais baixa ou com o carro parado. Então, considerando ser um motor pequeno 1.0, essa diferença no consumo não ficaria assim gritante. Então o start-stop na verdade não faz falta aqui. E é importante falar para vocês o seguinte: primeiro que tem um Edge ST aqui do nosso lado, né? Carro bem raro de ver, mas queria muito conhecer inclusive. Mas o que eu queria dizer para vocês é, esse carro pesa 1.140 quilos.
ele é um sedã, inclusive o sedã mais barato do mercado brasileiro. Hoje ele é tabelado em R$94 mil na linha 2025, nessa versão Drive, que atualmente é a versão de entrada, tá? Anteriormente você tinha a 1.0 manual, que não tinha nome específico. Hoje em dia a Drive é a primeira versão da gama do Cronos. Então, por ser um sedã, logicamente ele vai ser um pouco mais pesado do que a versão hatch, né? O modelo hatchback desse carro, por exemplo, é o Argo, que tem uma diferencinha ali no peso na versão Drive. Então a gente pode esperar um bom consumo na estrada por conta da aerodinâmica, a gente vai mostrar isso para vocês, e ajuda a gastar menos combustível. Mas na estrada, como tem um peso um pouco maior, provavelmente o consumo não vai ser assim extraordinário. Vamos descobrir assim que a gente chegar lá no final do nosso percurso padrão. E como a gente tem também o teste recente com o Peugeot 208 Style, a gente pode fazer uma leve comparação entre esses dois modelos para ver se fica muito diferente a média de consumo na cidade com gasolina e ar ligado. É lógico que eu vou falar para vocês de todos os detalhes na avaliação completa aqui do Cronos Drive 1.0 manual, mas uma coisa que me incomoda nesse carro certamente é a transmissão. Demos sorte de não precisar parar aqui no semáforo, isso ajuda a economizar combustível, tá? Como eu sempre falo para vocês, evitem parar o carro ou mudar muito a sua velocidade, né? Desacelerações e acelerações vai ocasionar um alto consumo de combustível também. Mas voltando ao assunto, essa transmissão aqui manual de 5 marchas, ela tem engates muito moles e um pouco imprecisos. Então, se você quer dirigir, por exemplo, de uma forma um pouquinho mais esportiva, você não tem engates precisos. Às vezes você tenta engatar uma terceira marcha e nem tem certeza se ela realmente entrou, porque é bem molenga essa manopla aqui de transmissão. Apesar de usar o mesmo conjunto mecânico, nos Citroën C3 e Peugeot 208 que a gente testou aqui no canal, eu percebi uma alavanca um pouco melhor trabalhada. Parecia que os engates eram um pouquinho mais duros e precisos. Aqui na Fiat, pelo menos aqui no Cronos, continua bem molenga, como a gente já viu em modelos até mesmo mais antigos da Fiat. Duas coisas legais para a gente citar sobre o Cronos Drive é o seguinte: a gente tem aqui no painel de instrumentos, olha que legal, um encontro de clássicos aqui na Volkswagen. Bacana, hein? Na concessionária. Como eu estava dizendo, você tem aqui no painel de instrumentos, aqui onde está o trip, se você passar para o lado você tem a aba de economia. E para que ela serve? Você tem aqui uma espécie de econômetro, que ele tem ali 4 barrinhas que vão se enchendo conforme você melhora o seu consumo instantâneo. E o próprio consumo instantâneo está descrito ali em cima. Então, ó, agora que eu solto o pé, ó, ele até some a barrinha ali, ó, porque a gente não está gastando nada, né? A motorização corta a injeção de combustível, seja etanol ou gasolina, ou até mesmo diesel, né? Claro que não nesse carro, né? Mas ali, ó, pisando bem tranquilo, ó, a gente tem um consumo de 21,6, pisando um pouquinho mais forte, 15,7. Então você vai vendo ali em tempo real quanto você está fazendo. Isso te ajuda a ter uma noção do quanto você está sendo econômico ou não. E a gente já testou vários modelos da Stellantis aqui no canal. Tem aquele painel digital, tanto de 7 polegadas quanto de 10,25 polegadas, que não possuem a informação de consumo instantâneo. Não que na prática ela faça falta, mas é legal você ter também esse complemento. E aqui nesse painel que tem só 3,5 polegadas, um painel muito mais simples, tem essa informação para vocês. E um outro recurso que esse painel de instrumentos tem é o indicador de trocas de marcha. Então ele mostra para você quando você pode subir uma marcha para economizar um pouco mais de combustível. Porém, como todo carro, ele prioriza sempre uma condução extremamente econômica. Então às vezes você está numa subida e ele manda você jogar uma terceira ou quarta marcha, sendo que isso vai te atrapalhar no desempenho. Então se você, por exemplo, jogar uma terceira marcha em determinadas situações, você vai ter que acabar depois reduzindo para a segunda, para o carro conseguir ter um desempenho um pouquinho melhor e enfrentar uma ladeira.
principalmente aqui com o ar-condicionado ligado, como eu comentei para vocês, que rouba um pouquinho de potência da motorização e logicamente também afeta um pouco o consumo de combustível, né? Quem acompanha aqui o canal já sabe que o trecho agora é de algumas subidas, né? Então, por exemplo, tive que jogar aqui para a segunda marcha. Ele estava mostrando ali shift e uma setinha para cima, indicando para eu trocar para a terceira, mas ali não dava. Agora eu consigo porque eu subi um pouco mais o giro. Mas reparem que o carro, logicamente, perde um pouquinho de desempenho até você conseguir subir o giro novamente já na terceira marcha, né? Ó, aqui, por exemplo, capaz dele mandar, ó, já mandou eu jogar a terceira. Só que se eu jogar a terceira aqui, o carro vai, digamos que morrer, né? Ele vai perder todo o seu desempenho. Então eu teria que voltar para a segunda. Mas isso é normal, tá? Ele indica sempre uma condução bem econômica e ele não é tão inteligente ao ponto de entender essas questões como subida, descida e etc. Chegando aqui no final do percurso, vamos somente estacionar ali para a gente conferir como que então ficou essa média em trecho totalmente de cidade. Vamos parar aqui. Vamos desligar o carro. Agora nada interfere na nossa média. Vamos lá ver como que ficou? Vamos lá conferir o resultado. Olha que animação legal aqui do painel. O trip A, que foi o que a gente resetou lá no início do percurso, rodamos exatamente 10 km em 25 minutos, acabou de aumentar um pouquinho, tá? E média de consumo na cidade com gasolina e ar ligado, 12,1 km por litro. O Inmetro diz que esse carro faz na cidade com gasolina 13,4 km por litro. Ou seja, a nossa média foi inferior, mas estamos com o ar-condicionado ligado. Agora, o que eu acho sobre esse consumo? Agora vamos lá, qual que é a minha opinião sobre esses 12,1 km por litro com gasolina? Sinceramente, esperava um pouquinho mais. Tudo bem que a gente tem alguns trechos de subida aqui nesse nosso percurso, ar-condicionado ligado, o carro não tem start-stop, mas poderia ser sim um pouquinho melhor. A gente testou aqui recentemente o Peugeot 208 Stile 1.0 manual, já no teste incluindo o ar-condicionado ligado, e ele fez 11,4 km por litro. Então a gente tem aqui sim uma média superior, mesmo sendo um carro um pouco mais pesado. Lá são 1.102 kg, aqui são 1.140. Então não posso dizer que essa média é ruim, eu acho ela boa. Mas como eu fiz tranquilamente com ele 13, 14 km por litro em algumas situações na cidade, porém na maioria das vezes com o ar-condicionado desligado, eu esperava um pouquinho mais. Então 12,5 acho que eu já ficaria muito feliz. Se fizesse 13, melhor ainda. Mas ainda assim a gente pode dizer que é sim um bom consumo de combustível aqui no Fiat Cronos Drive 1.0 manual. Agora que vocês já sabem a minha opinião, eu quero saber de vocês. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa média de consumo. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com o Cronos Drive 1.0 e também com todos os outros modelos que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.